Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do TF. Ontem eu falei com vocês que faríamos 4 vídeos aqui e estamos com o terceiro. Vai dar falta um, por volta das 8 da noite estarei de volta aqui no canal do TF para a gente conversar mais um pouco, quem sabe até mesmo com uma live. Vamos ver como será o desenrolar do dia em relação às informações da estrela solitária de General Severiano. Amigos, o detalhe é o seguinte, o Glorioso comunicou oficialmente a demissão do técnico Enderson Moreira. Ela já era esperada, acho que desde ontem a gente já vem falando, coloquei até na minha conta no Twitter durante a noite, depois na live com o Depp também dei alguns detalhes lá a respeito do técnico e ele não ficará. Enderson não era encarado como um técnico pronto para esse desafio que o Botafogo vai começar, né? Um desafio da internacionalização da marca, para ser parte de um grupo de clubes, para ter ali um relacionamento com outros técnicos, pegar o telefone, ligar para o Patrick Vieira, ligar para o técnico lá do time da Bélgica, ligar para um técnico de um time norte-americano ou de outros que a Eagles Holding do John Textor possa comprar. A demissão dele não foi bem aceita por boa parte da torcida por causa de resultados e eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Mas o detalhe é o seguinte, só para deixá-los um pouco mais explicados em relação aos pontos do Botafogo, o Glorioso segue no mercado atrás de técnico. O técnico da lista ali, o primeiro nome A, é o Luiz Castro, português, que está ali no clube do Catar. O Botafogo espera ali algumas definições em relação à multa rescisória, que é de 1 milhão de euros, se ele vai conseguir ser liberado sem pagar multa, se o Botafogo vai ter que pagar multa, tentando ajustar a parte salarial, membros de comissão técnica. O Luiz Castro hoje é o nome que está bem na fita para ser o novo comandante alvinegro para a temporada de 2022. Aí não saberemos se é 2022, 2023. Esses detalhes contratuais serão ajustados um pouco mais para frente. E também colocados, até mesmo quando tivermos algumas novidades, tento trazê-las para vocês. Outro detalhe, para o jogo contra o Vasco no próximo domingo, lá em São Luís do Maranhão, o Botafogo ainda não tem um técnico definido. O Glorioso ficou de divulgar, segundo a sua assessoria de imprensa, até o final do dia de hoje, um nome para ser o comandante em relação ao Botafogo, de ter um nome ali para ser o responsável para treinar a equipe. Lúcio Flávio? Pode ser. Você pode colocar ali também o Ricardo Rezende e o Lúcio Flávio, fazendo aquela dupla de alguns jogos da Série B do ano passado? Talvez. Você tem ali algumas possibilidades que deverão ser ajustadas em relação ao departamento de futebol, ali com a anuência do dono do Botafogo, com o John Textor, para saber quem vai dirigir o técnico, quem vai dirigir o time. O Botafogo divulgou uma nota, né, na parte da tarde, ali com a despedida do técnico Enderson Moreira, né, com uma mensagem, obrigado Enderson, ali no título da foto, né, o rosto do Enderson, e o Botafogo colocou o seguinte na sua nota. Em momento de transição para o novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo os auxiliares Luiz Fernando Flores e Ailton Serafim, além do preparador físico Ed Carlos. Também uma baixa que será sentida pela torcida botafoguense, já que mais ou menos não vale. O Ed Carlos também deixou seu nome marcado aqui no Botafogo. No alvinegro, desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol brasileiro e sagrou-se campeão da Série B, com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o alvinegro em 31 jogos, com 20 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Estávamos a 14 jogos sem derrota antes do jogo de ontem contra o Fluminense. O clube agradece ao profissional e sua comissão técnica na certeza da destacada contribuição na construção do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos. Enderson, a partir deste momento, é passado, mas temos que colocar alguns pontos. A demissão do técnico não aconteceu por resultados, não aconteceu pela derrota de ontem contra o Fluminense, não aconteceu porque ele é um técnico que não entregou nada, não tem esse ponto, não foram esses os detalhes da demissão do técnico Enderson Moreira. O que complicou o técnico foi, primeiramente, o Textor, no caso, não encará-lo como profissional, o Enderson, que seria um gestor interessante para esse novo projeto do Botafogo, de não ser um técnico que pudesse ajudar o Botafogo nesse crescimento que está sendo pretendido pelo técnico, pelo John Textor, no caso. E o técnico, ele tinha essa dificuldade. E o detalhe final, o que de vez sacramentou a saída do treinador
assim, o que deixou bastante irritado o Textor foi a fatídica entrevista no dia da estreia do campeonato estadual, na partida entre Botafogo e Boa Vista. Ali, o Wenderson, muito preocupado com seu emprego, colocou os carros à frente do boi. Mas aquelas falas, naquele momento, isso deixou o Textor bolado. Todos sabiam que isso poderia acontecer, tanto é que quando eu falei isso aqui no canal, muita gente falou assim: Tef, você tá criando pelo e ovo, não tem nada disso, que é isso, o resultado do cara. Pessoas que comandam o futebol de fora do país, eles possuem uma visão um pouco diferente da nossa. Técnico, eles querem que dê padrão de jogo, dê estilo de jogo, consiga implementar uma filosofia diferente de trabalho. Este é o ponto que, no caso, o Textor quer de um técnico. E com o Wenderson, ele não conseguia enxergar isso. Do técnico, por exemplo, o Botafogo vai contratar jogadores com mais qualidade, jogadores um pouco mais robustos, e também, trabalhando com atletas de fora do país, ele acreditava que o Wenderson tivesse uma dificuldade. De repente, com um atleta estrangeiro, para você poder falar em outro idioma, alguma coisa, alguns ajustes desta maneira. E devido a isso, o Wenderson foi demitido. Tef, a decisão foi justa ou injusta? Se pegarmos pelos resultados, totalmente injusta. Um técnico que sai com 31 jogos, 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, não pode ser considerado um trabalho ruim. Mas analisando pelo lado do John, não tem o que contestar. E isso que nós, botafoguenses, temos que começar a entender agora. O clube tem um dono. Como eu falei no papo que eu tive com o John um pouco mais cedo, hoje, ele que manda. Todas as decisões são responsabilidades dele. As alterações ele chamou para si. E é através desse dono que ele vai tomar todas as atitudes. E foi assim com o Anderson Moreira. O Wenderson iria cair antes do jogo de ontem contra o Fluminense. A ideia do Textor era que as alterações acontecessem na quarta. Isso durante o dia. E houve ali um acordo, não é clássico amanhã, John, não vamos trocar, coisa e tal. Seguraram e trocaram o Wenderson hoje. Demitiram ele hoje. E ontem já teve ali as mudanças em relação ao Freeland. Isso já aconteceu ontem, já era para ter acontecido anteriormente. Mesmo se o Wenderson tivesse vencido o Fluminense, teríamos essas alterações. Isso já estava planejado e preparado. Não foi nada que aconteceu de uma hora para outra. O Textor quis mudar. E ele é o dono, ele faz o que ele quiser em relação a isso. Se ele chegar daqui a uma semana e contratar um técnico, não gostei de você, quero outro. É dele, o dinheiro é dele. Isso que nós temos que entender. O dinheiro tem dono. O Botafogo tem um dono. E o dono faz o que ele quiser. Felizmente ou infelizmente é assim. E eu prefiro hoje ter um cara que é dono, ter um cara que está pensando numa estrutura profissional, uma montagem profissional, para deixar o Botafogo cada dia que passa mais forte. Eu penso assim. Sei que o Wenderson ficou marcado para a história do Botafogo. Se hoje o processo do clube empresa, se o Botafogo conseguiu ser vendido, isso tem uma responsabilidade muito grande em cima dele, porque se a gente estivesse na segunda divisão, talvez não tivéssemos sido vendidos. Mas agora o Wenderson é passado e nós temos que olhar para frente e ver o que vai acontecer em relação ao futuro do Botafogo. Obrigado, Wenderson. Teu nome está marcado na história. Gratidão eterna por você. Gratidão eterna pelo seu trabalho. E que agora você consiga um novo local aí na sua carreira futebolística, porque você é um cara que merece. Respeitou demais a nossa camisa, toda a sua comissão técnica, principalmente o Ed Carlos, que é um cara que eu tive alguns contatos, sempre foi gente boa demais. E que vocês consigam aí um novo rumo em suas carreiras. É isso, gente. Um abraço. Volto das 8 da noite e volto com outro vídeo aqui no canal. Um beijo. Tchau, tchau e fui. Tamo junto sempre. Comentem aqui o que vocês acharam da demissão do Wenderson. Valeu.